Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. Hoje nós daremos início a ângulos. Vamos lá? Então, ângulos. Ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados em duas semirretas da mesma origem. Então veja, o que ele quer dizer com ângulos? Eu vou ter um ângulo a partir do momento que eu tenho o encontro de duas semirretas, sendo que a partir dessas duas semirretas elas vão ter um encontro em um ponto comum, que é o vértice. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o conteúdo do quadro. Então, conforme o que foi colocado no texto anterior, o que são ângulos? Para a gente lembrar e deixar bem guardadinho. A união de duas semirretas com a mesma origem. Olhem bem o desenho. Eu tenho uma semirreta BA e CA, ou AB e AC, formando o ângulo BAC. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem esse desenho bem do jeitinho que está embaixo do texto que vocês acabaram de copiar. Vamos lá?
Então, após vermos o nosso desenho do que são ângulos e como que nós podemos encontrá-los, nós vamos lá aonde? As medidas atribuídas aos ângulos funcionam de uma forma diferente daquelas para medir distâncias, ou seja, quando nós trabalhamos com ângulos, nós estamos medindo, mas de que forma que nós vamos medir? Da forma diferente de que se nós estivéssemos medindo, por exemplo, um espaço quadrado, um espaço reto. Então, de que forma que nós podemos fazer a medição de um ângulo? Vamos lá? Podem copiar o texto. Então, após o que nós colocamos aqui sobre como que nós medimos, de que forma que é utilizado para medir os ângulos e não como uma distância, o que nós temos? Os ângulos, ele tem o círculo como uma base. Ao aumentar o ângulo em duas semirretas, ela se deslocará, como se estivesse sobre um círculo. Ou seja, eu tenho como aquele primeiro desenho, e eu posso diminuir o ângulo ou aumentá-lo, mas sempre no sentido como se eu fosse fazer um ângulo ou então uma circunferência. Podem copiar.
Então, agora, logo que nós vimos, né, como que ele caminha para se formar um ângulo, eu tenho o quê? Para medirmos um ângulo, é necessário o quê? Qual o instrumento que nós utilizamos para medir um ângulo? Nós utilizamos o transferidor, né? Quando nós falamos em medir, geralmente nós pensamos em distância, nós pensamos em uma régua, nós pensamos em uma fita métrica, em uma trena, mas no caso do ângulo, nós vamos pensar no quê? No transferidor. Então, olhem bem para o desenho aqui no quadro. Existem alguns tipos de transferidores, por exemplo, esse é usado bastante nas escolas. Ele tem o quê? 180 graus. Mas existe também o transferidor que é completo. Ele vai fazer uma circunferência completa, ou seja, 360 graus. Podem copiar no caderno de vocês.
Então, vejam que para nós podermos saber como vamos medir um ângulo, nós precisamos do quê? De um transferidor. Então, agora nós já sabemos qual é o instrumento que eu vou utilizar. Isso cai em prova, tá? Então, ele pode ser na forma pela metade, dando 180 graus, ou seja, se olhar bem no meio dele, eu vejo que são 90 graus, e ele começa do 0 até o 180, tanto de um lado como do outro lado. E se ele for inteiro, será uma circunferência completa, ou seja, 360 graus. Então, como vocês já copiaram em seus cadernos, vamos dar continuidade. Os ângulos. Vamos relembrar o conceito e as classificações de ângulos. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não convexa, determinada por duas semirretas da mesma origem. Então vejam, qual é a diferença daquela primeira apresentação que eu coloquei para vocês, né? Que o ângulo, o que ele era? Era um encontro de duas semirretas a partir da mesma origem, ou seja, do mesmo vértice. Então veja, eu tenho já um outro desenho aqui, é a mesma coisa, só que a gente está aprofundando para vocês o conhecimento do ângulo. Vejam que quando eu tenho duas semirretas com a mesma origem, eu tenho a região convexa que está dentro, que é interna ao ângulo, e a região não convexa, que é a região externa ao ângulo. Geralmente isso é pedido também em provas, tá? Então vejam bem, o que nós estamos vendo até agora, o que são ângulos, como eles são formados, como que eu posso medir um ângulo e agora como que nós damos ao nome da região interna desse ângulo e da região externa. Veja que a parte interna, região convexa, está desenhado em azul, um destaque, e a externa em rosa. Então, façam no caderno de vocês e escrevam bem do jeito que está, para a gente não esquecer qual é a parte interna e qual é a parte externa, porque mais tarde trabalharemos com triângulos e a partir daí eu vou precisar retomar nesse conteúdo. Eu vou dar um tempo para vocês.
Então, agora que eu acabei de ver, né, e ter certeza como é que se forma um ângulo, já sei a parte interna, a parte externa, eu vou para o quê? Os ângulos dessa figura, eles destacam os seguintes elementos. Eu vou falar sobre os elementos de um ângulo. Para ter um ângulo, eu preciso do quê? Já falamos, agora vamos dar nomes a eles, né? Então, veja, o ponto O é a origem, ou seja, é o vértice, origem das semirretas, denominando o vértice do ângulo, ou seja, eu tenho duas semirretas que têm a mesma origem, que é dado por O, ou qualquer outra letra também você pode usar, tá? Então, as semirretas OA e OB, denominadas lados do ângulo. Então, veja, eu tenho os lados AO ou OA, BO ou OB. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AOB. Então, aí existe uma posição correta, tá? Como é que eu vou dar nome a este ângulo? Veja, o vértice, ou seja, a origem dele, sempre tem que estar no meio do quê? Do nome que eu estou dando às duas semirretas. Então, A, O, B. Se fosse C e D, C, O, D. Então, este é um exemplo, tá? Então, quais são os elementos de um ângulo? Eu tenho o ponto, que é o vértice, e as duas semirretas, que são os lados do ângulo. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem, porque isso nós vamos trabalhar bastante na sequência.
Então, depois que eu já fiz o desenho, já sei quais são os elementos, como que eu meço, qual o nome, como que eu vou determinar o ângulo, o lado, o vértice, eu tenho o primeiro desafio para vocês. Então, vocês vão copiar no caderno e o primeiro desafio diz o quê? Bem fácil. Como podemos medir um ângulo? De que forma que medimos um ângulo? Vejam, vocês vão copiar e vão responder. Como é que eu posso medir um ângulo? Foi uma das apresentações anteriores agora que eu fiz. Como? Com uma régua, com uma trena, com um transferidor, com um compasso. De que forma que eu vou medir um ângulo? Vou dar um tempo para vocês copiarem e responder. Então, o que vocês colocaram lá? Como podemos medir o ângulo? Lógico, com um transferidor. Vejam, antigamente, há milênios de anos, né, eles podiam medir até através de cordas o ângulo. Mas hoje nós temos a facilidade de alguns instrumentos digitais. Aqui no colégio nós vamos usar o quê? O transferidor, certo? Vamos dar continuidade? Desafio 2. Quais os elementos de um ângulo? Represente em forma de desenho no seu caderno. Então, para a gente poder responder quais são os elementos, eu tenho que voltar no início desta aula. E eu tenho duas apresentações. Uma delas apresenta o que é ângulo, que é o encontro de duas semirretas com a mesma origem. Outra aparece os elementos desse ângulo, então sejam as semirretas, a origem, a parte interna, quando é côncavo ou convexo, a parte externa.
Então vamos fazer? Eu quero que vocês escrevam e façam o desenho. Eu vou dar um tempo para vocês.
Então, vamos à resposta. Olha lá, o que eu fiz? Eu voltei nesse desenho para responder o desafio 2. Olha o que eu tenho nesse desenho. Ele está bem completo. Eu tenho as duas semirretas, eu tenho a origem e o ângulo que eles formam. Eu tenho a semirreta BO e a semirreta CO. Eu vou ter daí o ângulo BOC. Vejam, BAC. Então, aqui eu já consigo ver como é que eu posso montar e quais são os elementos desse meu ângulo. Vejam que aqui é A e não O, como eu havia falado, tá? Então, eu posso dar para a origem, para o vértice, qualquer letra, desde que eu mostre quem que é a origem desse ângulo. Então, esses são os elementos, esse é o desenho. Desenhos são vários que você pode fazer. Aqui eu coloquei um exemplo como é que vocês podem fazer no caderno de vocês, ok? Então vejam, hoje o que nós vimos? Nós vimos o que são ângulos, como eles são formados, quais são os elementos, qual é a parte dada ao nome interno, como nós medimos com o transferidor, certo? Para que agora na próxima aula nós vamos entrar nas propriedades dos ângulos, ok? Até a próxima e bons estudos!